Olá, sejam bem-vindos ao canal Diálogos em Educação, Escola e Coronavírus. Este espaço é dedicado ao diálogo, à troca de experiências e possibilidades para pensar a escola em meio à pandemia da Covid-19. Nosso intuito é compartilhar reflexões sobre a escola, essa instituição centenária que ocupa um papel importante no processo de educação formal. Convidamos pesquisadores e professores para que possam contribuir com o debate, lançando luz a cada novo vídeo para uma questão que consideramos significativa para o tema. E nesse vídeo de hoje temos o prazer de receber a professora doutora Karina Niederauer, professora do programa de pós-graduação em Letras e Cultura, nossa colega, que vai fazer uma contribuição com um tema muito interessante e diferente daqueles que tivemos até então: pandemia, ensino híbrido e atuação dos professores de língua portuguesa. Professora Karina, é um prazer te receber. Muito obrigada desde já pela contribuição. Com você a palavra. Prof. Terciane, em primeiro lugar, quero agradecer o convite e a oportunidade de compartilhar esse espaço com todos vocês. Realmente é um prazer e uma honra participar desse projeto. Conforme nós havíamos conversado já, a minha ideia hoje é falar um pouquinho dessa relação da pandemia, do ensino híbrido que nós temos vivido e da atuação dos professores de língua portuguesa, que também não tem sido muito fácil. É desnecessário eu partir de uma reflexão mais aprofundada aqui sobre o que a pandemia da Covid-19 causou na vida de todos nós e em todos os lugares do mundo. Isso, aliás, é um fator bastante relevante, porque normalmente a gente via crises, sanitárias, por exemplo, em determinadas áreas do país, do mundo, e agora todo mundo vive a mesma situação, as mesmas dificuldades, as mesmas restrições. Entretanto, é partindo das mudanças culturais decorrentes da pandemia que eu vou iniciar a minha fala, mais especificamente da emergência de mudarmos a cultura de ensino a que até então estávamos acostumados. De um dia para o outro, precisamos criar uma nova metodologia de trabalho para ministrarmos nossas aulas, para interagirmos com os alunos, para nos relacionarmos com os nossos colegas, direção, enfim, com todos aqueles que estão envolvidos no processo educativo. Diante desse cenário, a solução mais imediata foi o ensino online, ou como alguns chamam, presencial digital ou presencial síncrono. E foi a partir daí que os professores precisaram de fato se reinventar. Eu digo de fato, porque embora as tecnologias façam parte do nosso dia a dia, na grande maioria das escolas, esses recursos não estão disponíveis. É claro que se quiséssemos aqui discutir as razões desse problema, não nos faltariam argumentos. Contudo, o que eu quero agora é apenas elencar algumas situações que advieram desse novo contexto educacional. Bom, se nas escolas dispor de tecnologia já não é algo comum, o que dirá quando pensamos nos alunos que não têm nas suas casas um computador, um tablet, um smartphone e, principalmente, internet à sua disposição? É diante dessa realidade, então, que coube aos professores, de maneira geral, possibilitar que as aulas continuassem e que o ensino e a aprendizagem não parassem. Também não é preciso retomar aqui o que todos já sabem. A aprendizagem dos alunos na educação básica, diante de todo esse cenário, restou prejudicada. Bem, é a partir desse cenário, então, que quero convidar vocês a refletir comigo sobre o ensino da produção escrita em língua materna. Atualmente, eu desenvolvo uma pesquisa vinculada ao programa de pós-graduação em Letras e Cultura, voltada ao ensino e à aprendizagem da produção escrita na educação básica. É claro que quando iniciei essa pesquisa, ainda não estávamos sob influência da pandemia, ainda estávamos atuando normalmente em sala de aula. Embora essa rotina de sala de aula fosse considerada por todos como sendo um ambiente apropriado para se ter aula, ler e escrever já era uma questão que levava os professores de língua portuguesa a buscarem alternativas de ensino. Em razão principalmente de que as avaliações tanto nacionais quanto internacionais, como por exemplo a Provinha Brasil e o PISA,
ao longo do tempo tem comprovado o baixo rendimento dos alunos nesse componente curricular, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. A pesquisa que venho realizando objetiva discutir e propor alternativas para o ensino da produção escrita, a fim de colaborar com o desenvolvimento das habilidades pressupostas pela escrita dos estudantes, considerando o ensino presencial em sala de aula. Embora estejamos vivendo uma experiência nova e inesperada, a de termos no primeiro momento todos os alunos afastados da escola, e mais recentemente, possibilitando que alguns estejam em sala de aula e outros participem da aula de forma remota, o compromisso do professor com a educação continua sendo o mesmo. Logo, nossas pesquisas na pós-graduação também precisam olhar para essa nova realidade. E é o que já estou começando a fazer. O objetivo com essa nova pesquisa é propor situações e iniciativas discursivas capazes de qualificar o desenvolvimento das habilidades de leitura, considerando o trabalho com gêneros textuais, como é proposto pela BNCC, associado à teoria bakhtiniana e às diversas práticas socioculturais dos aprendizes, a fim de colaborar com o fazer pedagógico dos professores em sala de aula. Diante desse quadro, alguns questionamentos têm sido recorrentes, como, por exemplo, como ensinar os alunos que estão em dois ambientes diferentes, presencial e virtual? Não que necessariamente nós vamos manter essa modalidade de ensino, mas há a possibilidade, por exemplo, de trabalharmos tanto presencial quanto à distância. Então, já temos que começar a pensar também sobre isso. Será que podemos dar a mesma aula para ambos os grupos? Como explicar o conteúdo? Como avaliar se os objetivos das nossas aulas estão sendo atingidos? O que os alunos estão aprendendo? Estou usando a metodologia adequada? Pensando nessas questões, eu vou apresentar alguns conceitos propostos pela linguística do texto que fundamentam minha pesquisa atual e que, a meu ver, podem auxiliar o professor no seu planejamento para essas aulas híbridas que ainda permanecem em muitas escolas. Em primeiro lugar, é preciso ter presente que escrever requer uma série de conhecimentos, como, por exemplo, conhecimentos linguísticos, semânticos, pragmáticos, culturais, entre muitos outros. Em geral, quando se fala no processo de escrita na escola, é comum que o foco do professor esteja no bom uso das regras gramaticais e na ortografia correta, algumas vezes deixando de lado elementos essenciais que se referem ao principal objetivo de um texto, que é a produção de sentido. Vamos ver agora alguns elementos que podem auxiliar o professor e o aprendiz no processo de produção escrita. Dois autores são bastante importantes nessa linha de raciocínio. Bograndi e Dressler ensinam que grande parte de um texto precisa ser definido como uma ocorrência comunicativa. E para isso é necessário que 7 princípios de textualidade se façam presentes. São eles: 2 velhos conhecidos nossos, a coesão e a coerência, mas outros elementos, outros 5 princípios que muitas vezes também esquecemos de pensar na hora de trabalhar com a produção escrita na escola. Um deles é a intencionalidade, outro é a aceitabilidade, a informatividade, a situacionalidade e a intertextualidade. O que quero mostrar aqui é que, se pensarmos nesses 7 princípios ao propormos atividades de escrita, poderemos orientar atividades de produção adequadas tanto ao ambiente presencial quanto ao virtual. Vou tentar explicar, mesmo que brevemente, como esses princípios poderiam auxiliar o professor. Mas antes disso, vou falar um pouquinho sobre cada um deles, até para tornar mais claro o que cada um propõe e como eles podem colaborar com os professores nesse momento de ensino híbrido ainda. Bom, com relação à coesão, ela prevê que as palavras devem estar mutuamente conectadas dentro de uma sequência que respeite o sistema da língua, atendendo às formas gramaticais e às convenções da língua.
A coerência, obviamente, refere-se à maneira pela qual os componentes do mundo textual são mutuamente acessíveis e relevantes. Quando eu falo mutuamente, eu quero dizer acessíveis a quem produz e acessíveis a quem lê. A intencionalidade, então, refere-se à intenção do produtor do texto, ou seja, refere-se ao que se quer falar e para quem se quer falar. O quarto princípio, que é o da aceitabilidade, diz respeito à atitude do receptor do texto no que se refere a ter algum uso ou relevância em sua vida. O quinto refere-se à informatividade, ou seja, nesse caso, interessa saber em que medida as ocorrências do texto apresentado são esperadas ou inesperadas, ou ainda desconhecidas ou conhecidas pelo leitor. Ou seja, a informação que eu vou passar é conhecida, é desconhecida, é relevante, não é relevante. O sexto princípio, então, é o da situacionalidade. É o que faz um texto ser relevante em determinada situação. Esse é um outro elemento bastante importante. E, por fim, o sétimo é o da intertextualidade, que se refere à utilização de elementos no texto que dependem de um ou que mais textos sejam previamente conhecidos. Vocês podem ver que todos esses princípios se adequam perfeitamente às propostas de produção escrita, tanto no ambiente virtual quanto em sala de aula, no modelo presencial. O que muda é que no ambiente virtual, as ferramentas para a escrita podem ser de diferentes naturezas, se pensarmos em como nossos alunos escrevem em sala de aula na escola. Para tornar isso mais claro, eu vou apresentar algumas sugestões de produção escrita no ambiente virtual. Aqui, no ambiente virtual, nós estamos diante de um rol de possibilidades muito mais amplo do que temos na aula presencial. Nesse caso, precisamos considerar, por exemplo, a possibilidade da elaboração de fóruns de discussão, a partir de uma temática proposta pelo professor ou sugerida pelos próprios alunos. Embora nos fóruns não sejam produzidos textos longos, este é um bom recurso para propor atividades de escrita. Ali, o professor também pode e deve estabelecer critérios que orientem as produções dos alunos. Uma outra possibilidade que nós temos no meio virtual seria criar situações formais de comunicação por meio da escrita via WhatsApp. Para isso, é possível simular diferentes situações, como, por exemplo, uma solicitação de serviço para a prefeitura, uma conversa com um possível cliente da empresa em que ficticiamente se trabalha, buscando dar informações ou solucionando um problema. Sem contar ainda com a possibilidade de sugerir o envio e resposta de e-mails. Enfim, nós podemos trabalhar com a produção escrita voltada a situações de comunicação bastante comuns no dia a dia de todos, como forma de desenvolver determinadas habilidades de escrita. Isso não exclui, é claro, a produção de textos já consagrados pela escola, mas pode ser uma forma significativa de se trabalhar com a adequação da linguagem ao contexto de produção e ao contexto do possível receptor do texto. Em todas essas propostas de escrita, podemos propor que os 7 princípios da textualidade que falei anteriormente se façam presentes e auxiliem nesse processo. De certa forma, a pandemia acelerou um processo que mais dia, menos dia, teríamos que lidar, que é o ensino e a aprendizagem acontecendo também a partir de novas tecnologias. Não sabemos ainda se esse processo de aulas híbridas irá permanecer no futuro, mas é importante que estejamos preparados para essa possibilidade. Não me parece que o que vivemos até agora vai ficar no esquecimento. Creio que algumas mudanças importantes com relação ao ensino e a como ensinamos deverão acontecer a partir daqui. Eu espero que essa proposta que eu trago aqui para vocês colabore de alguma forma já com o fazer de todos os professores, porque a minha grande preocupação como pesquisadora é poder colaborar de fato com o fazer, com o dia a dia dos nossos colegas na educação básica.
Agradeço a atenção de todos e agradeço também a possibilidade que a prof. Terciane me deu de trazer um pouquinho desses estudos para vocês. Obrigada. Muito obrigada, professora Karina. Excelentes contribuições, uma reflexão que vai do caminho teórico ao convite para pensar exemplos da prática pedagógica em sala de aula. Então, muito obrigada. Certamente são considerações valiosas. Então, queremos agradecer a todos, em especial a você, professora Karina, pela oportunidade de partilhar suas reflexões de pesquisa, de investigação, e a todos aqueles que acompanham esse nosso canal, esse vídeo, que nessa abordagem hoje nos trouxe essa reflexão entre pandemia, ensino híbrido e a atuação de professores de língua portuguesa. Lembrando que esse é um espaço, né, que nós gostamos e queremos que seja de interlocução, de construção coletiva de novas oportunidades e de criações pedagógicas, a partir em especial dessas contribuições dos nossos colegas, como a professora Karina hoje. Se inscrevam também no canal, se estiverem interessados, para acompanhar as próximas publicações. Um abraço a todos e fiquem bem.